Eu separo do que eu tenho controle e do que eu não tenho controle. Que às vezes é a mesma forma. O que eu posso controlar e o que eu não posso. Às vezes, e aprende a aceitar o que tu não controla e age em cima do que tu controla. Do que tu tem controle, né? Poucas vezes a gente controla alguma coisa, cara. Poucas vezes. O controle é uma das maiores ilusões que tem, cara. A gente quer acreditar que tem controle, não, mas eu digo sabe? assim, ações. Assim, tem coisas que eu posso agir e influenciar em alguma coisa. Tem coisas que são fatores externos acontecendo comigo que eu posso simplesmente aceitar e aproveitar o que eles estão... Sim, me mostrando, né? Sim, coisas que fogem da tua jurisdição, cara. Tem que aceitar que tem coisas que fogem da jurisdição. Mas sabe o que é louco de tudo que tu tá falando? Porque assim, pra quem é cético, eu, sei lá, tô ouvindo e falando, cara, não, tá louco, isso aí tudo que você tá falando é muito bom. Porque tu pode falar, cara, olha o que eu faço. Tu tem, tipo, tu consegue mostrar, não é história de, olha que lindo que eu tô falando. Não, olha aqui. Eu faço uma porra de 20 vezes o Iron. Agora eu queria entender um pouquinho a origem dessa escala do que tu foi fazendo, porque isso eu acho que é muito da hora. Ultra triatlon? De tudo, assim, porque tu começou correndo, tu correu 2 km e ficou feliz da vida, tua mãe te deu parabéns e falou, pô, filho, da hora. Sim, isso nessa época dos 2 km da musculação, eu não tinha metas de corrida, assim, eu queria correr com exercício físico pra ficar com o abdômen trincadinho, essas coisas, ficar bonitinho, era estético, assim, sabe? Eu cheguei a 88 quilos com 4% de gordura, assim, né? A galera achava que eu usava anabolizante. Eu era muito forte, era bem forte, assim. Tipo, a galera tinha raiva de mim. Era muito, não, mas é que eu era muito mais forte do que a minha aparência representava. Entendi. Na academia, para os caras poder comparar força comigo, por exemplo, vamos dizer que eu tivesse 90 quilos. O cara, para poder comparar comigo, o cara tinha que pesar 115, 120 quilos. Entende? E aí normalmente eram os caras mais rolição, com percentual de gordura mais alto. E ao mesmo tempo, tipo, eu fazia 30 barra fixa sem parar, assim. E aí os caras, para competir comigo, o cara tinha que pesar 65, 70 quilos. Caramba, eu era resistente como os caras mais magros e era forte igual os caras mais pesados, entende? E eu caminhava nos extremos, entende? Eu sempre fui paradoxal em tudo. Que louco. Eu acho que o universo é paradoxal, né? Mas de correr ultra distância foi só em 2008, quando eu ganhei de presente o livro do Jim Karnazes. Isso todo mundo já sabe isso, que o livro chama O Ultramaratonista, e eu não fazia ideia o que era uma ultramaratona nessa época. E nesse livro era um grego que vive nos Estados Unidos, né? E ele contava corridas de 100 milhas, né, 160 quilômetros, até uma corrida de 300 quilômetros que ele fez. E eu li aquilo lá e fiquei perplexo, assim, cara. Como alguém é capaz de fazer um negócio desse, né? Que absurdo, cara. Sobre o ultra triatlo eu já tinha lido quando eu era criança, mas nunca botei. Era meio que um negócio quase ficção científica. Eu ouvi por tua causa, assim, porque tu é aqui da região, senão eu acho que eu nunca teria ouvido sobre. O do ultramaratonista, lembro que eu estava no primeiro semestre da educação física, na aula de fisiologia, eles mostraram uns xerox, assim, sobre uma matéria que saiu dele numa revista, que ele tinha corrido 500 quilômetros, uma coisa assim. E aí eles, para descrever os estados fisiológicos dele, olha que absurdo, cara, ele levou 80 e poucas horas para fazer isso, né? Para descrever os estados fisiológicos dele, a matéria estava assim, bom, nas primeiras 12 horas ele estava sob controle, o lactato estava equilibrado, na segunda 12 horas, 12 em 12 horas, cara. E ninguém nem perguntou para ele, isso era uma definição dele ou simplesmente alguém foi lá e tentou explicar sem perguntar para ele como é que funcionou? O Jim Karnazes foi o primeiro ser humano que eles conseguiram comprovar que fazia ressíntese de lactato. Lactato, quando você está correndo e começa a dar aquela dor na perna, a tua perna começa, antigamente chamava de ácido lático, assim, isso, que é para dizer que você chegou na fadiga, né? E aí você devia parar. Só que o que acontece? Hoje sabe que muitos esportes, o pessoal do MMA faz isso, né? Que chama ressíntese de lactato. O nível máximo de lactato é 4 ponto alguma coisa, assim, né? De todo mundo, pessoas normais. Então, por exemplo, o máximo que ele chega, vamos dizer que seja 4. Aí, agora, assim, em repouso, a gente deve estar com 1.2, uma coisa assim, aqui em repouso. A gente vai correr, aí dependendo do nível de condicionamento, vai subir mais rápido ou mais lento. Aí, quando tiver ali por uns 2,5, 3, já vai estar doendo pra caramba, como aconteceu com o Bruno lá, e aí parece que não vai dar mais. Só que quando você treina muitas horas por dia, todos os dias, durante muitos anos, o teu corpo pensa assim, cara, não adianta a gente ficar encharcando esse cara de ácido, porque esse idiota não para. E aí o lactato ele sobe até 2 e pouquinho,
e ele baixa até 1 de novo. Então ele sobe e desce o tempo todo. Tu não sente mais a fadiga. Você não sente, é como se você não precisasse mais. Enquanto você estiver bebendo água, ou bebendo líquido, não falo água porque eu não bebo água. Bebendo líquido e colocando sal e açúcar no teu corpo para manter a contração muscular, tu pode ir indefinidamente. Essa aqui é a parada. O Jim Carnazes foi a primeira pessoa que eles conseguiram comprovar isso, porque ele se deu de cobaia para fazer os testes comprovando isso. E a galera ficou assim, não sabia que um ser humano era capaz de ressintetizar o lactato. E aí depois eu vi, anos mais tarde, que o pessoal do MMA também fazia isso. Os caras treinavam 6 horas por dia, os caras faziam isso em membro superior, cara. O cara fazia uma pegada, entendi. Conseguia aguentar tanto fazia tempo o desgaste para poder chegar nesse nível. Os caras devem ficar impressionados que o cara corre tanto tempo, mas eu fico impressionado um cara de luta conseguir fazer isso em membro superior. Cara, tenho certeza que o cara de luta vai ficar muito mais impressionado vendo o que tu faz, cara. Pode ter certeza, velho. Mas é legal, assim, ó, são mutações que acontecem, entende? Ou seja, o corpo sofre realmente mutações. Uma vez fizeram um teste comigo, porque assim, eu como pizza enquanto eu corro, né? E aí fizeram um teste comigo, dizendo, isso não pode comer faz pizza. Isso aqui enquanto corre. Enquanto come pizza ainda. Tipo, o cara vai fazendo com uma mão só, comendo pizza e correndo. Tipo. Não, porque pizza não é saudável, porque não sei o que, não sei o que. E aí eu falo, cara, eu preciso de caloria, eu não preciso só de carboidrato e sal, entende? Eu preciso de caloria, calor, energia, né? Nessa época eu ainda não aplicava muito a bioenergia, a gente tem que falar de bioenergia depois. E aí fizeram um teste comigo, me deram 3 pizzas de 6 queijos, que era o que eu comia sempre, né? E eu sempre onde tem pizza de 6 queijos é o que eu como. E aí eu metabolizei 3 fatias de pizza de 6 queijos em 30 minutos, sentado. E aí tinha um fisiologista... Como assim? Comi as 3 pizzas, mediram minha glicemia em jejum, comi as 3 pizzas, a glicemia deu pico, e depois o tempo que ela baixou, tipo, foi mais rápido do que o tempo que ela levou para subir. E aí a fisiologista que estava acompanhando o experimento, ela falou, nossa, eu sabia que ia ser rápido, eu não imaginava que era tanto. Eu falei, só tem um detalhe que vocês não estão considerando. Aí ela assustada assim, qual? Eu estou sentado? Quando eu estou correndo é muito mais rápido. Aí ela ficou assim... Eu não tinha pensado nisso. É que assim, eles tentavam me medir como uma pessoa normal, assim, sabe? Só que quando você faz alguma coisa durante muito tempo, o teu corpo não funciona mais normal, estavam vendo pelas crenças limitantes deles. Eu acho que esse aí... E assim, ó, no Brasil, a gente ainda hoje, fazem 12 anos que eu corro, cara, Ultra Endurance. Ainda hoje a gente não tem literatura sobre isso, entende? Na Espanha tem bastante coisa assim, cara. Espanha é um dos países que mais tem sobre Ultra Endurance, então tem que ler em espanhol mesmo. E nos Estados Unidos, por causa do Jim Carnazes, tem alguns estudos também, mas também não é grande coisa. Por quê? Porque tem pouco material humano para fazer os testes no mundo. Porque quantas pessoas, quantos que nem existem, entende? Que conseguem destravar não somente espírito e corpo para poder chegar nesse ponto. É muito difícil. Porque as pessoas que estão estudando, provavelmente alguém tem que ter. Essa pessoa eu acho que tem que ter o mesmo. Era mais fácil um ultramaratonista se formar em sei lá, nas ciências pertinentes a isso para poder entender. Exatamente. Porque essas pessoas têm limitações, talvez, mentais para tentar entender isso. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!